Bom dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Nesta manhã eu quero compartilhar convosco uma porção da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 24. O tema da mensagem desta manhã é 4 características de Barnabé. 4 características de Barnabé. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Seu nome era, na verdade, José, e ele era filho de pais judeus, descendentes da tribo de Levi e natural de Chipre. Chipre, que é a terceira e maior e mais populosa ilha do mar Mediterrâneo. E a Bíblia vai nos dizer que José era uma pessoa tão amorosa, companheira e parecida com Jesus, que a comunidade cristã e os apóstolos mudaram seu nome para Barnabé. E esse nome Barnabé tem tudo a ver com ele, pois Barnabé significa filho da consolação, filho da exortação, filho do encorajamento, aquele que incentiva, o encorajador. E isso nos ajuda a perceber que ele, Barnabé, não vivia de aparência, a começar que a igreja naturalmente passou a chamá-lo dessa forma por causa do seu comportamento. A Bíblia diz que Barnabé era um cristão focado no próximo. A Bíblia vai dizer que Barnabé fora um cristão liberal. O reino de Deus e a igreja ocupavam a prioridade na sua vida. Ora, a prova disso foi quando o mesmo vendeu uma propriedade e entregou o valor como oferta para a igreja. E quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, nós nos deparamos também com a igreja de Antioquia. E essa igreja de Antioquia era uma importante base missionária dos primeiros anos do cristianismo. E se nós fizermos um estudo bem detalhado, um estudo bíblico bem detalhado sobre aquela comunidade cristã, nós vamos ver que a igreja de Antioquia fora responsável por enviar ao campo missionário ninguém menos que o apóstolo Paulo, e isso mediante a ordem do Espírito Santo. Então isso significa que a igreja de Antioquia desempenhou um papel importantíssimo na grande propagação do Evangelho no Império Romano no primeiro século. E quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vemos que essa igreja estava estabelecida na cidade de Antioquia da Síria. E essa informação é de suma importância, porque naquele tempo havia outras cidades com esse mesmo nome. Inclusive, a Bíblia menciona uma dessas cidades que ficava na Pisídia, a Antioquia da Pisídia. E entre todas essas cidades, Antioquia da Síria, onde ficava a igreja missionária, era a mais importante, pois essa cidade tinha uma economia muito bem estabelecida e uma
população que chegava a 500 mil de habitantes. A igreja de Antioquia foi fundada num momento histórico de grande crescimento da palavra de Deus, pois o livro de Atos dos Apóstolos registra como o Evangelho de Cristo começou a ser anunciado em Jerusalém e logo alcançou, atingiu toda a Judéia e Samaria. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 2, que no derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, ali deu-se início à grande internacionalização da igreja, pois pelo dom do Espírito, pessoas de diversos lugares puderam ouvir as grandezas de Deus em sua própria língua nativa. E a Bíblia diz que naquele contexto, Deus agora levanta homens que se dedicaram integralmente à causa do Evangelho. E um desses homens foi o diácono Estevão. O diácono Estevão foi levantado por Deus num tempo em que se multiplicava grandemente o número de cristãos. A Bíblia diz que Estevão, pelo poder do Espírito Santo, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas o ministério de Estevão acabou acendendo a ira de algumas pessoas poderosas e o mesmo acabara sendo martirizado. E após a morte de Estevão, a Bíblia diz que a perseguição deflagrada começou, pois após a morte do mesmo, fez com que os cristãos se espalhassem por várias regiões, por vários lugares. E nesse interim, Deus então levanta outro diácono chamado Filipe. Filipe teve um ministério evangelístico extraordinário naquela ocasião, levando o evangelho para além de Jerusalém. E naquele momento, alguns dos cristãos dispersos pela perseguição foram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando o Evangelho de Cristo. Inicialmente, a Bíblia diz que a mensagem era pregada somente aos judeus, mas entre os dispersos havia alguns crentes anônimos de Chipre e de Cirene que entraram em Antioquia e anunciaram o Senhor Jesus aos gregos. A Bíblia não relata seus nomes, nós não sabemos seus nomes, porém, a Bíblia vai afirmar que Deus era com eles e muitas pessoas foram convertidas ao Senhor. E ali, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículo 19 ao versículo 21, teve início a igreja de Antioquia da Síria. E logo as notícias sobre o crescimento do Evangelho em Antioquia chegou até Jerusalém. E a igreja de Jerusalém, servindo como uma igreja mãe, enviou Barnabé à cidade de Antioquia para contribuir com a organização da igreja naquele lugar. E a Bíblia diz que quando Barnabé chega em Antioquia da Síria, em Atos no capítulo 11, no versículo 23, a Bíblia diz que Barnabé, quando ele vê e contempla aquela nova igreja missionária, aquela grande obra que estava se iniciando naquela cidade, a Bíblia diz que Barnabé ficou maravilhado com o que ele viu em Antioquia. Em Atos no capítulo 11, no versículo 23, nós encontramos aqui a primeira característica de Barnabé. A Bíblia diz que quando ele chegou e viu, a graça de Deus se alegrou. Barnabé se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Aqui está a primeira característica de Barnabé. Ele se alegrou. E esse verbo se alegrar, aqui no grego, em Atos, no capítulo 11, no versículo 23, significa reconhecimento,
significa reconhecer o trabalho do outro. Quando a Bíblia diz que Barnabé chegou em Antioquia da Síria e viu aquela nova obra missionária sendo iniciada, ele se alegrou, ele se encheu de reconhecimento, ele soube reconhecer o trabalho do outro, ele soube reconhecer e valorizar o trabalho, o esforço, a labuta, o suor daqueles irmãos que estavam iniciando aquela nova obra missionária. O interessante é que quando Barnabé chega em Antioquia da Síria e vê e contempla o crescimento daquela nova igreja missionária, Barnabé, ele não é dominado por uma obra da carne que está relatada em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20. Obra esta da carne chamada de emulação. Barnabé não é dominado pela emulação. E o que é emulação? Ora, emulação é um substantivo feminino. A emulação é um substantivo que caiu em desuso no vocabulário dos brasileiros há muito tempo. E por ser um termo arcaico, antigo, não poucos entendem o que é e praticam a emulação sem sentir peso na consciência. E o que é emulação? Emulação é competição, emulação é rivalidade, emulação é a disposição para lutar em busca de conquistar e manter-se em posição superior. Emulação é o sentimento de necessidade de ser reconhecido como melhor. Emulação é desejar ter o status mais importante do que todos em volta. Emulação nada mais é do que querer ser o primeiro sempre. É desejar desenfreadamente receber as maiores vantagens e honrarias. O que é emulação? Emulação é ter ou sentir uma inveja amarga do sucesso dos outros. Observe que quando Barnabé chega na cidade de Antioquia da Síria e ele contempla o crescimento, a prosperidade, a fecundidade daquela nova obra missionária que estava sendo iniciada naquele lugar, ele não é dominado pela emulação. Barnabé não chega em Antioquia da Síria querendo competição, querendo rivalidade, desejando ter o status mais importante do que todos em volta. Não. Barnabé não chega em Antioquia da Síria sentindo uma inveja amarga do sucesso daqueles irmãos que iniciaram aquela nova grande obra missionária. Não. Ele simplesmente vê aquilo tudo e se alegra, se enche de reconhecimento. Barnabé, naquele momento, ele sabe reconhecer o trabalho, o esforço, a labuta, o suor daqueles irmãos que estavam iniciando aquela grande nova obra missionária. E é isso que Deus deseja de mim e de você. Reconhecimento. Não sejamos hipócritas, meus irmãos. Não sejamos hipócritas, porque é muito bom, é muito gostoso quando alguém reconhece o nosso trabalho. É muito bom quando alguém bate no nosso ombro e reconhece que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, vasos de Deus, profetas de Deus. É muito bom quando alguém aponta para nós e nos reconhece como homens e mulheres que são levantados por Deus. É muito bom quando alguém reconhece o nosso ministério, a nossa chamada, a nossa vocação. É muito bom. Mas muito melhor do que isso, muito melhor do que sermos reconhecidos, é sabermos reconhecer
o trabalho do outro. É sabermos reconhecer o esforço do próximo, o suor do outro. Muito melhor do que sermos reconhecidos é sabermos reconhecer que o outro também foi levantado por Deus, é saber reconhecer que ela também é usada por Deus, que ele também é usado por Deus. Muito melhor do que termos o nosso ministério e a nossa vocação e a nossa chamada reconhecida, é sabermos reconhecer também o ministério do outro, valorizarmos a chamada do outro, reconhecermos e valorizarmos a vocação do próximo. Meu irmão, não sinta uma inveja amarga do sucesso do teu irmão. Não sinta uma inveja amarga do sucesso do próximo, mas simplesmente reconheça que Deus também está na vida dele e que Deus também está na vida dela. Se alegra com o sucesso do outro. Reconheça o sucesso do próximo. Barnabé se alegrou. Barnabé se encheu de reconhecimento e soube reconhecer o trabalho do outro. A segunda característica de Barnabé, que eu quero citar nesta manhã, está no versículo 24 de Atos, no capítulo 11. A Bíblia diz assim, Atos 11, verso 24: porque era homem de bem. Em outras traduções diz, porque era homem bom e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Porque era homem bom. Eu quero ficar com essa tradução, com esse adjetivo bom. E eu quero chamar a sua atenção para esse adjetivo bom. Porque era homem bom. Esse adjetivo bom aqui em Atos, no capítulo 11, no versículo 24, vem do grego agathos. Agathos. Agathos significa ser bom em caráter. Então, quando a Bíblia diz em Atos, no capítulo 11, no versículo 24, que Barnabé era um homem bom, a Bíblia está dizendo no grego que Barnabé era um homem que possuía um bom caráter. Ora, e o que é caráter? Caráter é o conjunto das qualidades boas ou mais de um indivíduo, de uma pessoa, e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação, pela reação e pela expressão máxima da personalidade de uma pessoa. O caráter nada mais é do que a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Caráter, meu irmão, tem a ver com os princípios, os valores e a ética de cada um. Muitos fatores podem influenciar a formação do caráter cristão. O caráter também pode representar o conjunto das qualidades de uma pessoa que determina sua conduta em relação a Deus, a si mesma e ao próximo. E sabemos que existem algumas características do caráter cristão. E uma dessas características é a humildade. A palavra humilde no hebraico significa curvar-se. Humilde no hebraico se refere à capacidade de diminuir o ego, de aceitar as dificuldades, de conter a raiva e de tomar decisões razoáveis em tempos de crise. O escritor de Provérbios diz que a humildade precede a honra. Em
Provérbios, no capítulo 15, no versículo 33, a Bíblia diz que o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Em Provérbios, no capítulo 18, no versículo 12, está escrito: antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. O profeta Miqueias, no capítulo 6 do seu livro, no versículo 8, diz: e andes humildemente com teu Deus. E andar humildemente com teu Deus é andar em obediência. O humilde, meu irmão, é aquele que consegue reconhecer seu lugar diante de Deus. E a pessoa que consegue reconhecer o seu lugar diante de Deus, ela simplesmente reconhece que Deus é o Senhor e que ela ou ele não passa de um servo. O humilde que sabe reconhecer o seu lugar diante de Deus, ele reconhece simplesmente que Deus é o Criador e que ele é a criatura. Ele reconhece que Deus é eterno, imortal e infinito, e que ele é um simples homem mortal finito. A pessoa que sabe reconhecer o seu lugar diante de Deus, ela simplesmente reconhece que Deus, ele é autossuficiente e que ela é simplesmente um necessitado dependente. Saber reconhecer o seu lugar diante de Deus, meu irmão, é saber reconhecer que Deus é Pai e que você é filho. O interessante é que quando eu olho para dentro da Bíblia, nas páginas do Novo Testamento, eu me deparo com a humildade do apóstolo São Paulo. Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 15, no versículo 9, ele disse: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E no versículo 10, na parte A, do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo completa dizendo: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu quero chamar a sua atenção para o termo, para o adjetivo digno, que está no versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 15. Esse termo digno vem do grego ikanos. E ikanos significa ser competente, ser adequado em caráter, ser capaz ou ter capacidade. Digno, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 9, no grego, significa ter conteúdo, significa ser bom ou grande. Então, no grego, Paulo estava dizendo: porque eu sou o menor dos apóstolos, pois não sou digno de ser chamado apóstolo. Paulo estava falando: porque eu não tenho competência para ser apóstolo, porque eu não sou adequado em caráter para ser apóstolo. Paulo estava dizendo: eu não sou capaz, eu não tenho capacidade para ser apóstolo, eu não tenho conteúdo para ser apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ora, meus irmãos, se nós estudarmos a vida e o ministério do apóstolo Paulo, nós vamos ver que Paulo, na verdade, era uma sumidade. Paulo era uma sumidade, Paulo era um homem extraordinário. Paulo foi levantado por Deus para escrever a teologia neotestamentária. Paulo se destacava pelo seu saber, pelo seu talento e pela sua erudição.
Paulo, aos 13 anos de idade, quando deveria tornar-se filho da lei, transferiu-se para Jerusalém, onde residia sua irmã, e ali estudou com Gamaliel que fora um dos maiores e mais respeitados rabinos da época. Paulo que sabia o Antigo Testamento de cor. Paulo, meu irmão, o polivalente, que sabia equilibrar vontade e ação. Paulo sabia equilibrar oração e trabalho, energia e calor humano. Paulo que sabia equilibrar muito bem mão firme e coração de mãe. Paulo que sabia equilibrar profecia e paternidade. Paulo, o doutor da graça, o homem do mistério, herói gigante na fé. Paulo, o grego, o homem estudado, cosmopolita, o homem urbano, filósofo, cidadão romano. Paulo que fora influenciado pelo estoicismo. Paulo, conhecedor do grego, do hebraico, do aramaico. Paulo, conhecedor da cultura urbana. Paulo que conhecia e falava sobre os estádios, os jogos, a coroa, o alvo, o prêmio, o combate. Paulo, o cristão, o convertido, o discípulo de Cristo, apaixonado por Jesus, o místico teólogo, escritor, doutor da graça, servo e também mártir. Paulo era uma sumidade. E quando nós estudamos a vida e o ministério de Paulo, nós vamos entender e enxergar que Paulo tinha condições sim para ser apóstolo de Cristo. Paulo tinha qualidades sim para ser um apóstolo de Cristo. Mas Paulo, na sua humildade, ele disse: pois não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas nós sabemos que Paulo tinha competência sim para ser apóstolo. Paulo era adequado em caráter sim para ser apóstolo. Paulo tinha conteúdo sim para ser apóstolo. Paulo era capaz e tinha capacidade sim para ser apóstolo. Mas Paulo, na sua humildade, disse que não era digno. Mas no versículo 10, na parte A do mesmo capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo complementa dizendo: mas pela graça de Deus eu sou o que sou. É pela graça, meu irmão. É pela graça. Se nesta manhã eu estou aqui falando da palavra de Deus e sendo usado pelo Espírito Santo para você, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor, mas é pela graça. Se Deus te usa, meu irmão, se Deus te usa, minha irmã, é pela graça. Se Deus, jovem, te levantou para você liderar a juventude da sua igreja, não é porque você é o melhor, mas é pela graça. Se Deus, meu irmão, te colocou para você liderar e dirigir aquela igreja, aquela congregação, é pela graça. Se Deus, minha irmã, te levantou para a senhora ser a líder do círculo de oração da tua igreja, não é porque a senhora é a melhor, não é porque a senhora é boa, mas é pela graça. Se Deus, meu irmão, te usa na palavra, na pregação, se Deus, jovem, te usa no louvor, se Deus, minha irmã, te deu essa voz maravilhosa para você cantar e adorar ao nome dele, se Deus, meu irmão, te levantou para você ser o líder do grupo de evangelização da tua igreja, é tudo pela graça. É tudo pela graça. Se Deus me usa, se Deus te usa, é pela graça. É pela graça. É pela graça.
E Paulo tinha isso em mente. Paulo não se deixou vangloriar, se ensoberbecer pelas revelações que Deus o havia dado, mas ele sabia que era pela graça. É pela graça. E o orgulho, a soberba é um perigo, porque o orgulho é igual mau hálito, bafo, mau hálito. Quem tem mau hálito não sente, não percebe que tem. É igual o orgulhoso soberbo. O orgulhoso soberbo, prepotente, o altivo, ele não percebe, ele não nota a sua soberba ou a sua altivez ou o seu orgulho. Mas a ficha dele só vai cair, ele só vai cair em si, ele só vai perceber o seu orgulho ou a sua soberba quando a queda dele vem. Quando a ruína dele chega, é aí que o soberbo vai notar e perceber que o nariz dele está muito empinado e que o peito dele está muito estufado. E tem outra coisa, meu irmão, que eu quero te dizer nesta manhã. Humildade não se aprende no mundo lá fora. Humildade não se aprende, não se adquire nas universidades e nem nas escolas. Humildade não se compra na farmácia, nem no supermercado e nem no armazém do seu Joaquim, que fica lá na esquina da rua onde você mora. Não. Humildade não se adquire e não se obtém num curso teológico. Mas você sabe aonde se adquire a humildade? Na faculdade de Cristo. Humildade se aprende na faculdade de Cristo. Pois o próprio Jesus disse em Mateus no capítulo 11, no versículo de número 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus disse, aprendei de mim, olhe para mim, me observe e aprenda comigo como ser manso e humilde de coração. Humildade se adquire, se aprende na faculdade de Cristo, meu irmão. Eu quero dizer mais uma coisa para você nessa manhã. As matrículas estão abertas. Tem vaga. Aleluia. As matrículas estão abertas. Tem vaga na faculdade de Cristo. Tem vaga para mim e para você. Quer aprender humildade? Quer adquirir e obter humildade? Vem para a faculdade de Cristo. Vem para a faculdade de Cristo. As matrículas estão abertas. São vagas ilimitadas. Aleluia. Barnabé era um homem bom. A Bíblia diz isso em Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom de caráter. E uma das características do caráter de um cristão é a humildade. A terceira característica de Barnabé, e eu vou ficar por aqui por causa do tempo, vou ficar devendo para os irmãos a quarta característica, para a mensagem não ficar muito extensa. A terceira característica de Barnabé que nós encontramos aqui em Atos no capítulo 11, no versículo de número 24 mesmo, é que Barnabé era cheio do Espírito Santo. Está lá, Atos 11, versículo 24. Porque era homem de bem ou bom e cheio do Espírito Santo. Paulo disse em Efésios no capítulo 5, no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O interessante é que
Da mesma forma que alguém sob debaixo do efeito do álcool é controlado por ele, pelo álcool, a pessoa cheia do Espírito é dirigida pelo Espírito, é guiada, direcionada pelo Espírito. E na Bíblia a expressão cheio de significa controlado por. Controlado por quem? Controlado e guiado e direcionado pelo Espírito de Deus. Então, quando Paulo afirma que devemos ser cheios do Espírito, na verdade Paulo está nos dizendo para termos uma vida controlada pelo Espírito de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: olha, não deixem suas atitudes, suas reações, suas palavras serem ditadas ou direcionadas ou guiadas pela embriaguez, mas que a vida de vocês sejam controladas pelo Espírito Santo. O interessante é que aqui em Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo não está falando: olha, se for possível, encham-se do Espírito Santo. Não, Paulo não está dizendo isso. Paulo está falando: olha, deixem-se encher pelo Espírito. Permita que vocês sejam cheios do Espírito Santo. O interessante é que Paulo não está colocando uma escolha diante de nós. Paulo não está nos fornecendo opções a serem escolhidas, mas Paulo está nos dando uma ordem. Uma vida cheia do Espírito é o imperativo divino. E se nós olharmos para dentro da Bíblia e estudarmos o ministério e a vida de Jesus, nós vamos ver e perceber que mesmo Jesus sendo Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus andou entre nós e cumpriu o seu ministério na plenitude do Espírito. Se você olhar em Lucas no capítulo 4, no versículo 1, você vai ver que Jesus foi levado ao deserto cheio do Espírito Santo. Em Lucas no capítulo 4, no versículo 14, Jesus saiu do deserto no poder do Espírito. Em Lucas no capítulo 4, no versículo 18, você vai ver que Jesus leu que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Em Lucas no capítulo 10, no versículo 21, você vai ver Jesus se alegrando no Espírito Santo. Em Mateus no capítulo 12, no versículo 28, a Bíblia diz que Jesus expulsou demônios pelo Espírito de Deus. Em Atos 10, verso 38, a Bíblia diz que Jesus fora ungido pelo Pai com o Espírito Santo. Em Hebreus no capítulo 9, no versículo 14, a Bíblia diz que Jesus se entregou à morte pelo Espírito. Então observe que aqui em Efésios no capítulo 5, no versículo 18, Paulo não dirige a sua ordenança apenas a uma elite destacada ou privilegiada da igreja que estava em Éfeso. Não, Paulo está falando para todos os crentes que estavam em Éfeso. Paulo estava falando com os líderes, Paulo estava falando com os membros idosos, Paulo estava falando com os mais jovens, Paulo estava falando com os novos convertidos. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Todos precisam ser inundados pelo Espírito Santo. Desde o pastor ao membro de banco, todo crente precisa e necessita dessa gloriosa bênção. O profeta Joel, no capítulo 2, nos versículos 28 e 29 do seu livro, Joel nos mostra o alcance da promessa de Deus de derramar seu Espírito. O profeta Joel disse: e depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias.
Observe que na profecia do profeta Joel, observe a amplitude do derramado do Espírito. Observe que o profeta Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele faz essa profecia, e dessa mesma profecia, Joel não faz distinção de gênero. Joel diz que o Espírito será derramado sobre filhos e filhas. Joel não faz distinção de idade, pois ele diz que o Espírito será derramado sobre os velhos e os jovens. Observe que na mesma profecia, Joel não faz distinção de classe social. Ele diz que até o Espírito será derramado sobre os escravos e as escravas. Enfim, meu irmão, o enchimento do Espírito é para todos, inclusive para você. Então, nesta manhã, seja cheio do Espírito Santo. Nesta manhã, seja repleto, revestido, fortalecido, robustecido, inundado pelo Espírito de Deus. Nesta manhã vai trabalhar cheio do Espírito. Nesta manhã, jovem, vai estudar cheio do Espírito. Nesta manhã, seja dominado e dirigido e guiado pelo Espírito de Deus. Permita que na manhã deste dia o Espírito Santo transborde a sua vida. Pregue no Espírito, pregue cheio do Espírito, cante, louve cheio do Espírito, adore cheio do Espírito, faça a obra de Deus cheio do Espírito, evangelize cheio do Espírito, seja dominado, revestido pelo Espírito de Deus. Barnabé fora o homem que se alegrou. Barnabé sabia reconhecer o trabalho, o esforço e a labuta do próximo. Barnabé era um homem bom de caráter, e uma das características do caráter de um cristão é a humildade. Barnabé fora um homem cheio do Espírito Santo. Que nesta manhã Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fique e medite nesta palavra. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.